Começar o vídeo aqui dizendo que orgulho que eu tenho do meu presidente. Como é bom ver um presidente do Brasil que não é vassalo, que não é vira-lata, que não é subserviente, que não abaixa a cabeça para as grandes potências do mundo. Os Estados Unidos atacam aí o Brasil e o Lula foi para cima com tudo do Trump. E o Trump recebeu aí ontem a pior notícia desde que ele é presidente da República. Trump sofreu a sua pior derrota. Ele já está aí nas redes sociais resmungando para lá e para cá, chorando para lá e para cá, porque ele tende a sofrer uma derrota pior ainda entre hoje e amanhã. Qual derrota é essa, Thiago? Vamos lembrar que o Trump começou uma guerra ilegal contra o Irã. Ele atacou ali o Irã para agradar o seu amigo, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, né, o ditador de Israel, e que tem ali algum tipo de ameaça com o Trump. Todo mundo fala que o Netanyahu ameaça o Trump com os vídeos da lista de Epstein, vídeos que mostram aí o Trump cometendo barbaridades. Ok, crimes aí contra meninas menores de idade. Aí, o Trump atacou o Irã atacou de volta, tal, aí ficou cessar-fogo, aí o Trump ameaça que vai atacar de novo, mas não vai e tal. O que acontece é que os Estados Unidos estão ganhando tempo para ver se conseguem restaurar ali as suas defesas no Oriente Médio, para depois atacar o Irã novamente, tá? É isso que ele está fazendo. Aí, eis que a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria republicana, vota. 4 republicanos traíram o Trump. Uma deputada já tinha avisado, o Trump já xingou ela de tudo que é nome, mas outros 3 traíram e aí conseguiram a maioria para aprovar uma resolução que tira do Trump os poderes de ter guerra. Se o Trump atacar o Irã sem uma aprovação do Congresso Nacional, o Trump pode ser aí, pode levar o impeachment imediatamente, que ele está cometendo crime. Ele usou ali uma brecha para atacar o Irã sem aprovação do Congresso. Um presidente não pode entrar em guerra contra o país sem aprovação do Congresso lá nos Estados Unidos. E aí, agora, colocaram uma resolução dizendo, não, nessa guerra específica você precisa do apoio do Congresso para qualquer novo ataque. Ok, agora vai para o Senado. Só que no Senado já tudo indica que terão traições também. O que acontece é que esse ano, em novembro, vai ter eleição lá, que são eleições de meio termo, de meio de mandato. O que é isso, Thiago? Nos Estados Unidos, no México é igual. O presidente tem um mandato de 4 anos nos Estados Unidos, no México são 6. No meio do mandato, tem uma eleição para a Câmara de Deputados e para o Senado. Por quê? Porque renova o Congresso Nacional com o presidente já no poder. É como se tivesse em 2024 uma eleição para deputado e senador. Imagine isso, no meio do governo Lula. É isso. E aí, a tendência sempre nos Estados Unidos, sempre, é que o partido que está no poder com o presidente, que tem o presidente, vai perder ali lugares na Câmara de Deputados e no Senado. Ou seja, se um partido tem uma maioria, tem lá 10 a mais, perde a maioria ou perde um pouco ali do que tem de maioria. Tem 10 republicanos a mais que democratas, é um presidente republicano. Aí tem a eleição, agora tem só 3 a mais, ou seja, 10 agora são só 3 a mais. Ou perdeu a maioria, agora a maioria é democrata. E vice-versa também acontece, tá? Só que, pela rejeição que o Trump tá, que é a maior da história, rejeição muito forte, a tendência é que a maioria que ele tem seja aí esmagada. Ele vai ser esmagado pelos democratas. E aí vai piorar, porque ele vai perder a maioria na Câmara e no Senado. E eles vão ter maioria para barrar tudo que ele fizer. Ele vai virar ali um fantoche. Diz aí, uma rainha da Inglaterra. Não existe mais rainha da Inglaterra, mas sim, alguém que está lá tem o poder, mas não manda, porque o Congresso Nacional pode derrubar tudo que ele faz. E lá eles são ferozes quando eles têm maioria em derrubar tudo o que o presidente faz. Assim como no Brasil. Só que no Brasil tem o Lula negocia e tal, faz o toma lá da cá e consegue fazer milagres aí. Verdadeiros milagres sem ter maioria no Congresso Nacional. Conseguiu aprovar o fim da escala 6x1, mas olha, conseguiu aprovar a diminuição do imposto de renda para a classe média. Isso aí é uma loucura, tá? Uma loucura de milagre. Que eu vou te falar, algo que qualquer um pensaria. É impossível de fazer. E o Lula vai lá e faz. Só alguém que fosse muito louco em 2023, no dia 1º de janeiro, diria, olha, o Lula vai conseguir aprovar esses 2 projetos de lei com esse Congresso Nacional. Conseguiu. O Trump não tem essa capacidade de negociação, tá? Quando ele não tinha maioria lá depois de 2018, ele já não tinha em 2016 uma grande maioria, mas em 2018 ele perdeu a maioria, ele, nos 2 últimos anos do governo dele, ficou ali vivendo de factoides. É isso. Ficou criando coisa e não tinha mais muito poder. Então isso minou ali o mandato dele. Agora também a mesma coisa tende a acontecer a partir de novembro. Tá ruim pro Trump, hein? E agora já está sofrendo derrotas. Lembrando, ele sofreu derrota no caso das tarifas
na Suprema Corte, que proibiu as tarifas anteriores dele. Aí ele continua agora ameaçando com tarifa aqui, ali, aqui, ali. Só que as empresas afetadas, quando as tarifas passarem a valer, vão entrar na Suprema Corte e já tem a jurisprudência dizendo que as tarifas são ilegais. E aí a Suprema Corte vai anular. Então todas essas ameaças que ele está fazendo ao Brasil, se o Lula não fizer nada, passam uns meses, pode ser 2 meses, 6 meses, 7 meses, 10 meses, não importa. A Suprema Corte vai tornar ilegal. Isso não vai durar para sempre. E vai parar de valer. E no fim o que vai acontecer é que a União vai acabar tendo que pagar até a indenização para alguns. Já tem muita empresa aí entrando com pedido de indenização porque perdeu grana por conta das tarifas do Trump. Então é isso, tá? Aí o Trump ameaça o Brasil com tarifas, dizendo que, olha, como vocês ousam ter um sistema de pagamento instantâneo mais eficiente e eficaz do que usar Visa, Mastercard ou American Express. Não podem, vocês têm que ser ali clientes das nossas empresas e vocês não têm o direito de serem livres e escolher o seu próprio sistema de pagamento. Não. Olha só que coisa, é igual falar que daqui a pouco ele fala, olha, vocês não podem ter o SUS porque é ruim para os planos de saúde estadunidenses que atuam no Brasil, por exemplo. Ou falar, ó, não pode ter escola, imagina que uma empresa estadunidense começa a investir e construir escolas no Brasil, escolas particulares. Aí ele chega e fala, ó, não pode mais ter escola pública no Brasil, tá? Quer dizer, peraí, somos um país soberano, a gente faz o que a gente quer. Você cala a boca. Ok, o Trump então passou aí a atacar o Brasil dessa maneira, com o Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro por trás disso. O Lula foi pra cima. É engraçado que eu vejo os vídeos o perfil dos bolsonaristas, todos eles publicaram essa fala aqui do Lula. Inclusive, ó, quem publicou aqui, o que eu vou te mostrar, foi a Júlia Zanata, tá? Aí ela diz, Lula chamou o Donald Trump de imbecil, disse que não tem medo dos Estados Unidos, afirmou que o Brasil não pode aceitar o tratamento dado pelos Estados Unidos, declarou que Trump não é o imperador do mundo, acusou Trump de fomentar conflitos para prejudicar sua candidatura, chamou Marco Rubio de latino-americano frustrado, disse que se os Estados Unidos querem problemas, o Brasil não vai chorar, declarou que ninguém deve ter medo dos Estados Unidos, mas se acontecer alguma coisa é culpa do Flávio, ok? Aí você vê uma coisa, tá? Tudo que ela fez aí, pra mim, é campanha pro Lula. E tudo que a Júlia Zanata digitou, se em vez de Júlia Zanata, exceto a última frase em que ela faz, se acontecer alguma coisa, é culpa do Flávio. Mas foi o Flávio que foi lá pedir tarifa pro Brasil, não foi o Lula. Se você tirasse essa última frase em que ele cita o Flávio, tirasse Júlia Zanata aqui, colocasse Thiago dos Reis, Gleisi Hoffmann, algum petista, fala, caramba, ó, bela campanha pro Lula, tá viralizando. Pô, é tudo que você quer do seu presidente, alguém que chega, o seu país está sendo atacado por uma nação maior, ele fala, nananina não, aqui não, pra cima de Moá, não. Mas os bolsonaristas, eles são tão vassalos que eles acreditam ali que o eleitor deles vai ver esse vídeo do Lula e vai falar, nossa, que presidente louco, como é que ele não se ajoelhou e não lambeu o sapato do Trump? Como é que ele não lustrou o sapato do Trump com a língua? Tem que lamber o sapato do Trump. E outras coisas, talvez, né? Aí, é assim que o bolsonarista pensa. É assim que eles pensam, tá? Só que o problema é o seguinte, o próprio posto da Júlia Zanata, o Eduardo Bolsonaro fez bem parecido, se alcançar alguém um pouquinho mais moderado, mesmo que essa pessoa seja de direita, vai falar, pô, mas o Lula tá certo. Porque agora eu vou ter que voltar a pagar taxa pra Visa e pra Mastercard em tudo que eu comprar? Vamos parar de usar o Pix, então. O Pix que é usado por todos os brasileiros vai parar de ser usado, que a gente vai voltar para a era do cartão, regredindo no tempo. Não, né? De jeito nenhum. O Pix é um avanço. Você agora é QR Code, é tudo e tal. Antes era cartão. Agora você pode sair de casa só com o celular. Você tinha que ser com o celular e um cartão, no mínimo. Perder o cartão era um problemão. Agora nada, você tem tudo no celular. Tá, aí... Vou mostrar aqui o vídeo do Lula que ela compartilhou, né? Então, vamos deixar aqui, ó. Aí você vai ver Luiz Inácio Lula da Silva, que orgulho do presidente que a gente tem, ó. Vídeo da própria Júlia, tá? Aqui, ó. Inclusive, falei da própria Júlia, inclusive o arroba dela é esse, a própria Júlia, copiando o Olavo de Carvalho. Tá, vamos lá. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump para mostrar que eles estão errados, fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não Lula. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado.
Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Ninguém tem que ter medo de nada. Porque a gente não vai baixar a cabeça. E muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. Tá aí, esse é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva indo pra cima do Trump. Ele não vai baixar a cabeça. Aí o Lula colocou uma cartinha na mesa. O Trump gosta de usar analogia com cartas. Eu tenho todas as cartas, não sei o quê, você não tem cartas, eu tenho cartas. Pra ele a vida é um jogo de pôquer ou de sei lá que jogo que ele joga. Só que tem uma coisa. O Lula tem uma carta que o Trump não tem. O Trump fez uma coisa que, inclusive, a gente vê aí que os órgãos internacionais não servem para nada, né? A Organização Mundial do Comércio, etc, etc. Que é, ele impôs tarifas a produtos brasileiros, mas ele não impôs ao café, carne, suco de laranja, aviões, peças de avião. Por quê? Porque se ele coloca tarifa também à peça de avião, quando uma empresa estadunidense, quase todas, mais de 70% dos aviões que fazem voos internos dos Estados Unidos são da Embraer, tá? Tecnologia brasileira. Quando uma pecinha de um avião quebrar, eles vão ter que comprar e vai sair muito mais caro. E aí vai aumentar o preço da passagem aérea, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. E aí quando ele tira a tarifa depois, a passagem aérea não volta ao patamar que estava antes, de jeito nenhum. Só que a passagem aérea já aumentou por conta da guerra no Irã. Porque o querosene de aviação ficou mais caro no mundo inteiro. Na Europa, a passagem aérea triplicou de preço. Na União Europeia, aí, já mais de 40 mil voos foram cancelados nos 3 meses do verão. O verão começa agora no hemisfério norte e vai agora de 21 ou 22 de junho até setembro, né? 21 ou 22 de setembro. Nesses 3 meses, já 40 mil voos cancelados na Europa e o primeiro-ministro da Alemanha falou, olha, não viaje, economize o dinheiro. Ele nem falou não viaje de avião, viaje de carro ou viaje dentro do nosso país, não. Economize o dinheiro, ou seja, coloque na poupança, guarde, que tempos difíceis virão. Essa aí é a perspectiva para a Europa, tá? Por culpa do Trump. Estados Unidos, a mesma coisa, só que o Trump não falou isso para a população dele. Aí vai aumentar mais ainda? Não. Vai aumentar o preço do café, da carne? Não. Só que o Lula tem uma carta que ele já falou hoje, que é o quê? Se eles não querem comprar da gente algumas coisas, também não vamos vender o resto, vamos ordenar os ministros. Ache outros compradores. Não precisamos dos Estados Unidos comprando nossas coisas. Ache outros. A gente vai conseguir. Conseguiu no ano passado, consegue agora. E a carta que o Lula colocou na mesa, que aí eu vou falar truco, e que aí o Trump fica assim, pô, agora ferrou pra mim, se chama tarifa de exportação. Se sou eu, é claro, aí caso uma negociação dá errado, né? Se a negociação der errado, sou o presidente, o Lula tem a mesma visão que eu nisso. Engraçado, eu falei que o Marco Rubio era um frustrado que toda vez que ele se olha no espelho, ele deve ter vontade de chorar porque ele é latino-americano e ele não vê. Quando ele se olha no espelho, ele não vê um cara branco europeu, loiro de olho azul. Não, ele vê ele com cara de latino-americano. Alguém pode olhar pra ele ou pra mim e falar, não, mas você é branco, Thiago. O Marco Rubio é branco. Não, no Brasil sim. Nos Estados Unidos da Europa, nós não somos brancos, nós somos latinos. É bem diferente. A não ser que você que esteja assistindo o vídeo seja uma pessoa aí, geralmente tem no sul do Brasil a maioria, né? Tem também em outros estados. É uma pessoa que realmente tem descendência aí muito europeia, é mais branca, tá? Mas é minoria no Brasil. A maioria de nós somos latinos lá, tá? E eles já vêm de longe, assim. Alguém olha pra mim de longe e fala, Thiago é latino, não é branco. Marco Rubio deve ter isso. Falei isso, caramba, falei ontem. O Lula falou logo depois. Eu falei, caramba, tem alguém ali que escreve discurso, que ajuda o Lula no discurso, que tá assistindo o Plantão Brasil. Ou a sintonia entre eu e o Lula tá muito boa. E nesse caso, eu cheguei até a falar aqui um tempo atrás, olha, quando ele tava impondo a tarifa, se eu fosse o Lula, eu metia a tarifa de exportação de 100% no café para os Estados Unidos. 100% para carne. Eu falava, agora você vai se ferrar, Trump. Peça de avião, 1000%. Pronto. Vocês não voam mais. Vai negociar agora? Vamos ver o que vai acontecer. Quebrou uma pecinha de avião da Embraer. Pronto, agora custa 11 vezes mais caro para se comprar pecinha de avião, tá bom? Vamos ver quanto duram as empresas estadunidenses, quanto dura o estoque de peças que eles têm. Ó, a partir de agora. Comprou daqui 10 minutos já, ó, 1000%. Chegou lá, saiu do Brasil 1000%. Senão nem sai daqui, fica aqui. Aí eu quero ver. Quem paga? Eles. Lembrando, a tarifa quem paga é eles, tá? Sempre quem paga a tarifa é quem tá comprando. Então a gente não paga nada. Nossa, eu estou impondo tarifa ao Brasil. Não, a tarifa é aos estadunidenses que querem comprar os produtos brasileiros.
quem quiser comprar aí as coisas lá que ele colocou tarifa, os produtos que ele colocou tarifa, vai pagar a mais, vai pagar mais caro, assim como os estadunidenses pagaram mais caro e pagam até agora mais caro pela carne brasileira, porque quando as tarifas caíram, o preço não baixou. E aí o Trump chegou no ano passado, eu lembro, dava risada, o Trump dava entrevista falando, porque tem que investigar esses produtores de carne aí, eles estão subindo o preço. Claro que estão. O concorrente deles, que é o Brasil, de repente colocaram ali tarifa de 50%, ele achou que os empresários estadunidenses iam fazer o quê? Vender pelo mesmo preço? Aumentarem 50% o preço do produto deles e aumentar a margem de lucro astronomicamente. Imagina que uma carne que custa $10, para o produtor custa 8, custa 6, ele ganha 4 de lucro. Aí ele pode vender a 15 agora. Então, custa 6, ele ganha 7 de lucro. Pô, é muito mais. 7 não, eu ganho 9 de lucro. 9, ou seja, o lucro do cara mudou de 4 para 9, é mais do que dobrou o lucro, aumentando em 50% o preço. É isso que eles começaram a fazer. Aí quando caíram as tarifas, o cara, agora em vez de 15 eu vou vender a 13. E a brasileira que vai entrar no mercado? Mas a brasileira agora o mercado, o distribuidor também aumentou o preço, estava 10, agora é 13 também, tá? Só para você ter uma ideia de como funciona. Sobe o preço, quando tira a tarifa, não volta ao patamar. E a mesma coisa, se eu fosse o Lula, já falava, e o Lula já colocou essa carne na mesa, tá? Já avisou. Podemos colocar reciprocidade. A reciprocidade não é colocar tarifa nos produtos estadunidenses só, é colocar uma tarifa de exportação naquilo que eles querem, porque fala do próprio Lula e de ministros do Lula. Eles não podem ficar selecionando a dedo, olha, aqui eu preciso desse seu produto, então esse é sem tarifa. Aqui esse eu não preciso tanto, então esse aqui eu vou colocar tarifa. Não, é ruim para minha popularidade se o café aumentar de preço, então tira a tarifa do café. Não é 37,5%, então tem que ser 37,5% para tudo. Para tudo. O fato é que se o Lula faz isso, os produtores de café vão ficar bravos com o Lula e tudo mais, mas esse pessoal é tudo bolsominion. Eu tô nem aí para eles, tá? Nem aí. Nossa, mas vão ter prejuízo os produtores de café. Aqueles que no ano passado estavam escondendo a safra para aumentar o preço do café e pagando milhões em campanhas de impulsionamento de post no Instagram e no Facebook para dizer que a culpa do café caro era do Lula. Esses aí que vão à falência, todos eles juntos e misturados. E troque por agricultores familiares. Que vão à falência. Mas não vão à falência, mesmo com tarifas. Não vão. Mesmo como não foram ano passado, que o Lula acha outros compradores. E é muito melhor você ter 10, 15, 20 países compradores, e aí se algum der alguma coisa, você ainda tem vários outros, do que depender de um. É isso, viu? Então, felizmente temos aí o Lula, o Trump aí passando pelo seu pior momento, sendo humilhado aí pela Câmara dos Deputados, vai ser humilhado pelo Senado aí entre hoje até a próxima semana, não sabemos quando vão pautar, mas pode ser hoje. E o Lula aí detonando o Trump e os bolsonaristas assumindo que nunca foram patriotas, sempre foram patriots, são patriotas dos Estados Unidos, isso que eles são. Peça sua inscrição no canal, não se esqueça aí, sábado às 19 horas, vamos lançar aí o nosso curso de TikTok. Falou!